Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Romanos. Portanto, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Portanto, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi uma pessoa muito influente, em que escreveu várias cartas a várias igrejas. E esta carta está a escrever à igreja. Sabemos que Roma fez parte do seu projeto missionário mais para o fim da sua carreira. Na altura em que ele realmente em Jerusalém foi de certa maneira acusado e ele pediu, de certa forma, por ser uma pessoa romana, por ser dessa forma, queria realmente que pudesse ser julgado da mesma maneira como as pessoas romanas. E dessa forma, numa viagem atribulada, ele depois foi para Roma. Portanto, e aqui ele está a escrever, desta forma, esta carta à igreja de lá de Roma. E esta carta está a ser escrita antes de ele ter o contacto com a igreja de Roma. Então aqui começa-nos a falar nos primeiros 8 versículos em que vamos analisar estes 8 versículos. Eu vou fazer primeiramente a leitura e depois vamos analisar mais detalhadamente o conteúdo destes 8 versículos. Então começa a dizer a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Romanos 1. Logo no início, os primeiros 8 versículos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. A graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Vemos aqui nestes 8 versículos, o que me chamou mais a atenção foi principalmente este 8º versículo. Reparem, nós estamos no 1º século, ou seja, estamos a falar que 60 anos depois de Cristo. Estamos a falar num tempo, sensivelmente, em 30 anos após a morte e a ascensão, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Portanto, num período de 30 anos, reparem, nós já temos aqui uma indicação logo no versículo 8 do apóstolo Paulo que nos diz que em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé da Igreja de Roma, em que realmente vemos que o apóstolo Paulo, que ainda não tinha lá chegado, ele já conhecia alguns feitos desta igreja e apresenta-lhe depois várias recomendações.
em que realmente é uma carta muito, de certa maneira, rica aqui de algum conteúdo de ensino bíblico para a Igreja. E vamos começar, antes de falarmos sobre este 8º versículo, que é exatamente a essência realmente daquilo que o Senhor me falou ao meu coração. Vamos primeiramente começar no início, em que nós vemos e conhecemos a história de Paulo, em que ele foi chamado realmente para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, existia realmente a necessidade de falar aos judeus, mas a partir da altura da Igreja, o apóstolo Paulo tinha uma missão para falar mais aos que não eram judeus, aos gentios. E dessa forma vemos que ele foi separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho não é nosso. O Evangelho diz aqui que é de Deus. Nós hoje em dia vivemos numa sociedade onde ensinam aos nossos filhos que viemos de macacos. A Maria, ainda na pré-escola, já chegou a casa e dizer que a professora tinha dito que nós vínhamos dos macacos. E ela dizia que não, mas a professora dizia que sim. E então vivemos numa sociedade em que se ensina estas coisas, que viemos dos macacos, que viemos propriamente de células tipo de peixes e que a partir daí se desenvolveu as coisas, que veio do Big Bang, em que de certa maneira nós nascemos, vivemos e morremos e acabou. E é isto que é ensinado na nossa sociedade, que tudo é matéria e que as coisas chegam aí, terminam e acabou. Mas nós sabemos que Deus criou tudo. E realmente nós cantamos realmente que tão grande é o nosso Deus. Nós, ao olharmos de certa maneira para a infinitude do espaço, para vermos como é que, ao estudarmos, e na Ana teve que fazer uma representação do sistema solar, em que fez umas bolas, em que teve que fazer os planetas. Só nós, se olharmos para essa conjugação, como é que os planetas eles não caem? Porque é que eles estão sempre a rodar na mesma situação? Nós que contamos os dias, em que contamos 365 dias, realmente mais umas horas, que são o tempo de dar a volta, e isto se passa há anos. Portanto, nós contamos 24 horas exatamente, que é o tempo de a Terra dar exatamente uma volta. E a partir daqui nós começamos a ver, então, como é que é possível o planeta estar ali e ele não cai? Porque para a Ana tinha uma dificuldade, como é que ia representar e como é que ia fixar os planetas? Como é que ia colocar? Claro que nós tivemos que pôr um papel e o planeta depois era colado no papel. Mas se nós olharmos para a realidade do espaço, é Deus que sustenta estas coisas. Porquê que estão as estrelas todas e elas não caem? O que é que existe para baixo, o que existe para cima? São coisas que vão muito fora das coisas que são chamadas as matérias. E disto, nós estamos a falar que tudo o que foi criado está numa perfeita sinfonia. Tudo perfeito. Bastava pequenas alterações no nosso clima. Bastava diferenças, situações relativamente à parte do oxigênio, nós já não conseguíamos subsistir. E que tudo isto foi criado realmente numa perfeita sinfonia. E vemos a partir daqui que toda esta sinfonia que foi feita por Deus, toda esta belíssima criação, de tudo isto montado, foi realmente tudo planeado. Foi realmente com um objetivo em que nós vemos e tentamos sintetizar esta parte do Evangelho de Deus, em que realmente Jesus veio como planeado. Jesus veio no tempo certo. E Ele veio fazer o quê? O que é que Jesus veio fazer? Ele veio reconciliar-nos com Deus. Foi isto. Ele criou todo este ambiente. Criou toda a sua manifestação de todo o seu ser. De ser um ser que tudo conhece. De ser um ser infinito. Que não tem princípio nem tem fim. E tudo isto Ele também nos fez. Nos criou de forma a que o Senhor Jesus Cristo
veio a este mundo, conforme nós vemos que falam nas Sagradas Escrituras, nos profetas. Vamos ver aqui alguns destes exemplos. Mas tudo isto veio no sentido de reconciliar-te com Deus. É este o seu propósito. É este o seu Evangelho. De certa maneira, Jesus não veio simplesmente para melhorar a tua vida. Não veio para fazer milagres. Vimos que realmente ele diz: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E é este o objetivo que ele quer, é que cada um de nós se arrependa, de certa maneira, que se reconcilie com Deus. E a partir daí, através da fé, através realmente de crermos no Senhor Jesus Cristo. E então, dessa forma, vemos que a história de Jesus não é apenas uma história, não é uma lenda, mas é real, é o Evangelho de Deus, é chamada a Nova Aliança. E é isto que o apóstolo Paulo está aqui a falar, que ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. A sua missão é esta, é poder falar aos outros que realmente o Senhor Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos reconciliar com Deus e falar do plano do Evangelho de Deus. Então nós vemos aqui que ele continua a falar, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Portanto, vemos aqui que realmente este Evangelho de Deus já é manifestado já desde a parte da criação. Já desde as Escrituras já é falado deste Evangelho. E vamos ver aqui alguns destes exemplos. Com respeito ao Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então nós vemos aqui que já, por exemplo, em Lucas, o Senhor Jesus Cristo já fala na altura em que Ele ressuscitou e apareceu aos discípulos. Ele já começa a dizer, em Lucas 24, de 44 a 49, Ele diz: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter ido à cruz, de ter ressuscitado no terceiro dia, Ele apareceu e falou isto para os discípulos, dizendo assim: era importante cumprir aquilo que está escrito. Este plano do Evangelho de Deus já estava preparado já há muito tempo. Já no Velho Testamento nós vemos evidências sobre isso. E então vemos que ele diz aqui, está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E realmente o Senhor Jesus Cristo está a manifestar aqui aos discípulos exatamente essa situação, em que o plano de Deus, o Senhor Jesus Cristo veio manifestar no sentido em que os seus discípulos, os seus seguidores, a partir daí, cumprissem essa situação para que os outros pudessem vir ao conhecimento de Deus, pudessem vir desta forma reconciliar-se com Deus. E aqui realmente é curioso. O próprio Senhor Jesus Cristo chega a uma parte em que fala para os principais sacerdotes, os principais líderes religiosos na altura, em que eles dizem assim: vocês creem em Moisés, mas não creem em mim. E Moisés fala de mim. Ele chega ao ponto de dizer exatamente estas situações. E onde é que realmente nós vemos é que, se olharmos para o Velho Testamento e vamos ver que todo o detalhe sobre a vida de Jesus está descrito no Velho Testamento, o porquê, o como, o onde, em todas as coisas está manifestado como é que o Senhor Jesus Cristo haveria de vir.
Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 10, fala-nos exatamente desta situação de descendência também de Davi. Não de uma forma direta de Davi, mas fala nesta situação em que Jacó está a abençoar os seus filhos e está a descrever, de certa maneira, alguma bênção para cada um deles. E fala aqui em Gênesis 49, 10, que o cetro é aquilo que é usado pelo rei, não se arrecadará de Judá. Neste caso, Judá era um dos filhos de Jacó. Nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Ou seja, Siló é o procedente, aquele de quem é isto. A ele obedecerão os povos. Estamos a ver que já nesta altura em Gênesis está-se a falar que o Senhor Jesus Cristo haveria de vir da tribo de Judá. E nós, ao ouvirmos esta situação, vemos outras situações que verá da tribo de Davi. Tudo isto está exatamente descrito dessa forma. O apóstolo Paulo está exatamente a dar esta indicação, em que diz que foi prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, que veio da descendência e foi designado Filho de Deus. E depois fala-nos aqui com poder. E é desta forma que ainda muitos judeus ainda esperam que venha um Messias com este poder, um poder físico, um poder que vai realmente manifestar-se de uma forma tremenda, desta maneira. Mas aqui, se nós verificarmos e olharmos para todo o panorama do Velho Testamento, realmente nós vemos muitas coisas, inclusive no livro de Salmos, em que vamos ver aqui algumas destas passagens, que diz: Jesus deve reinar até que os seus inimigos sejam destruídos. É esta perspectiva, e é isto que Paulo está a falar à Igreja de Roma, no sentido de dizer que é para isto que nós vamos. É este o caminho que vai acontecer. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo vai reinar e os seus inimigos vão ser destruídos. É esta a panorâmica. E então até aí nós temos que fazer a nossa parte. E então, se nós verificarmos nos Salmos, os primeiros 10 capítulos de Salmos, fala basicamente sobre esta situação, em que o Senhor Jesus Cristo vem para reinar e os seus inimigos vão ser destruídos. E aqui no Salmo 2, por exemplo, o versículo 6 a 8, vimos aqui que Deus disse: este é o rei da minha escolha. Há bocado estávamos a falar do cetro, virá de Judá. Ou seja, está a falar do Senhor Jesus Cristo. Este é o rei da minha escolha, que foi coroado por mim em Jerusalém, a minha cidade santa. E depois vemos, mais abaixo, o seu escolhido responde: vou revelar os propósitos de Deus, porque o Senhor me disse. Ou seja, o propósito do Senhor Jesus Cristo veio cumprir os propósitos de Deus. O Evangelho de Deus que estávamos a ver anteriormente. E ele diz: tu és meu filho, e este é o dia que te honro como filho. Basta pedires, e eu te darei todas as nações do mundo. E aqui nós podemos dizer: será que o Senhor Jesus Cristo esqueceu-se de pedir isto? Vimos que Deus está a dizer: tu és meu filho, não é? Está a falar do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui: basta pedires e eu te darei todas as nações do mundo. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no final, na mesma situação, antes de ascender ao céu, ele chegou ao pé dos discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada. E a partir daí, ele passa a autoridade para quem? Ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta parte de guardar, a maior parte depois para outros idiomas, é traduzida por uma outra frase que significa basicamente a mesma coisa, que tem o significado de guardar, de obedecer.
No inglês ele é traduzido exatamente para obedecer. Aqui estamos a falar exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos a dizer ensinamos a guardar, ensinamos a obedecer. Vimos realmente já antes em Gênesis, diz-nos que a ele obedecerão os povos. E então fala-nos aqui de uma outra situação que o apóstolo Paulo nos fala mais à frente, que é da obediência. Ou seja, nós estávamos a falar que o Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Vimos que ele era falado sobre os profetas já antes, e falamos alguns trechos, eu poderia falar aqui muitos outros, eu estou apenas a focar alguns tópicos. E vimos que ele foi designado Filho de Deus com poder, e vemos aqui que a partir do momento em que ele venceu a morte, ele tem todo o poder, toda a autoridade, tanto no céu como na terra. E ele passou-nos essa autoridade para nós podermos falar do Evangelho de Deus com poder às outras pessoas que não conhecem, para que eles possam ser reconciliados com Deus. E aqui nós vemos que uma das grandes diferenças que eu concluo, de certa maneira, porque é que a Igreja de Roma, 30 anos após a ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu, a partir do momento que iniciou a Igreja, nós vemos que realmente o apóstolo Paulo já fala que por todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé da Igreja de Roma era a ser proclamada já em todo o mundo. Nós vemos as viagens do apóstolo Paulo, em que podemos estudar as 4 viagens dele. Podemos verificar em que podemos estar a falar num período sensivelmente de 16 a 20 anos, em que ele percorreu essas situações, sendo que 5 a 6 anos desses ele esteve preso. E mesmo preso, ele escrevia cartas, ele recebia, ele continuava o seu ministério. E é dessa forma que nós vemos que uma das grandes diferenças é exatamente o que ele fala aqui. Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, e diz aqui, para a obediência. Para a obediência por fé. E é esta obediência que nós vimos, porque toda a autoridade foi passada para que nós possássemos ensinar as outras pessoas a guardar, a obedecer. E toda esta obediência vem exatamente dessa forma. Já no Velho Testamento já vimos que a ele obedecerão os povos. E ainda vimos mais, se continuássemos a ler o Salmo 2, se nós continuamos a ler o Salmo 2, a outra parte logo a seguir, a partir do versículo 10, diz: sendo assim que os governantes compreendam isto, e todos os que dirigem os povos obedeçam e se deixem corrigir enquanto é tempo. Sirvam o Senhor com temor reverente, alegrem-se com temor, prestem homenagem ao seu Filho, antes que a sua cólera se acenda e vocês morram. Porque eu vos aviso, a cólera não levará tempo a inflamar-se. No entanto, como são felizes todos os que confiam nele. Já no livro de Salmos, nós estamos realmente a ver esta mesma situação da mensagem do Evangelho. Porque aqui fala claramente que aqueles que não obedecerem, aqueles que são desobedientes à mensagem do Evangelho, fala-nos aqui da cólera que se assenta sobre esses e fala-nos no destino que é a morte. Já no Jardim do Éden, já vemos que aqueles que desobedecerem, o seu fim é a morte. E então, nós aqui, aquilo que nós vemos é que felizes todos aqueles que confiam, que obedecem. E a mensagem do Evangelho é isto, é arrepender, é de certa maneira com obediência. E muitas pessoas acham que o Evangelho pode ser irrelevante porque nós, às vezes, tornamos o Evangelho irrelevante.
Dizemos que, olha, tens que experimentar Jesus. Jesus não é um produto qualquer em que a gente tem que, olha, deixa ver. Não temos que acrescentar Jesus à nossa vida. E às vezes nós transformamos o Evangelho a dizer assim, olha, tu tens que receber o Senhor Jesus Cristo. Mas se não existir o arrependimento, se não existir nós virarmos costas à nossa velha vida, se nós não deixarmos o nosso eu sair, o Senhor Jesus Cristo não consegue entrar. E às vezes nós falamos do Evangelho no sentido de dizer assim, olha, é só pôr Jesus lá da mesma forma que tu fazes outras coisas. É só aos domingos ir à igreja. Podes ler de vez em quando a Bíblia. É só acrescentares isso. Não. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho, Jesus diz que nós temos que morrer. O nosso eu tem que morrer. Nós temos que nos arrepender. E dessa forma, eu acredito que Deus ainda tem poder para salvar. Ainda tem poder para dar vida, para convencer da justiça e do pecado. E se nós estamos a perder terreno, se a nossa sociedade anda a dizer outras coisas, anda a colocar outras coisas contrárias à palavra de Deus, o problema é de Deus ou o problema é nosso? De quem é o problema? Será que na altura Deus era diferente com o apóstolo Paulo e com aqueles irmãos que estavam em Roma e que connosco é diferente agora? Será que Deus já agora não tem poder? Será que o Evangelho já não tem poder? Será que nós agora, certo, somos diferentes naquela altura? Houve alguma coisa que mudou? O problema é de Deus ou o problema é nosso? E dessa forma, focando no versículo 8, nós vemos exatamente que esta igreja do primeiro século, realmente, o apóstolo Paulo nos diz aqui, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E a fé, aqui, a diferença exatamente da fé, é que muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas não somos obedientes. Se nós não somos obedientes, onde é que está a nossa fé? Estas pessoas com poucos recursos conseguiam atingir a muitos. E nós que temos agora muitos recursos, não estamos a ser obedientes. E o que é que se passa connosco? O que é que se passa de uma forma individual com a igreja? Será que estamos a ser irrelevantes para a cultura? Os outros estão a falar e nós não queremos saber. Nós não nos importamos. Achamos que realmente o Evangelho já não é importante, já não é relevante. Não vale a pena nós falarmos àquelas pessoas que são próximas. E então, dessa maneira, vimos que, através dos discípulos, através dessa igreja primitiva, realmente o Evangelho é o mesmo Deus, é o mesmo Salvador. E dessa maneira, vemos que a boa nova não é apenas uma sugestão. Não é simplesmente nós dizemos assim, olha, vê lá, experimenta, olha, vem, um conselho, vamos dar um conselho a uma pessoa, olha, eu se fosse a ti fazia isto, acho que era melhor para ti, se tu pudesses, de certa maneira, aproximar-te um bocadinho de Deus. Não é pedir a Jesus por uma oportunidade. E aqui, nós, se calhar muitos de nós que estamos aqui, nós não somos descendentes de judeus. Se calhar os nossos antepassados, a maior parte de nós, são pessoas, de certa maneira, que eram pagãos. E o poder do Evangelho atingiu, de certa forma, ou os nossos antecedentes, ou outras pessoas que sejam nós próximas. E no sentido que nós, o facto de estarmos aqui, somos um testemunho vivo da promessa de Deus, do poder do Evangelho, de certa maneira ainda tem a capacidade de salvar. E dessa maneira, se nós lêssemos o livro de Atos, e este desafio que às vezes vos deixo, se lerem o livro de Atos e pensarem como indivíduo ou como igreja, estamos a fazer a mesma coisa que esta igreja fazia. Esta igreja primitiva, se nós vimos a história do apóstolo Paulo, será que nós de forma individual estamos a fazer exatamente a mesma situação?
Vimos que nos Atos dos Apóstolos, vimos que o Evangelho era anunciado em todo o lado. Arrependam-se e tenham fé. O próprio apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, disse exatamente isto. E qual foi a consequência? Qual foi a consequência de ele livremente anunciar o Evangelho, de falar àquelas pessoas? Se nós vimos que naquela altura, naquela situação em Jerusalém, havia vários povos. Havia pardos, medos e lamitas da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, de Ponto, da Ásia, de Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que assistiam lá, tanto também judeus que existiam, cretenenses, arábios. E então havia muitas coisas. Eles diziam: como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E vimos que a partir daquela altura Pedro levantou-se com os 11, erguendo a voz, advertiu-os e diz: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E o que é que ele dizia? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele não dizia assim: olha, vejam lá, deem um jeitinho. Ele falava na necessidade urgente de se arrepender. Porque aqueles que não se arrependerem têm um destino que é a morte. E dessa forma nós vimos que houve 3.000 conversões nesse dia. O próprio Evangelho de Lucas, ele começa a descrever 3.000. Depois houve outra situação que passou e houve 5.000 pessoas que se converteram. E o próprio Lucas, que era médico e que estava ligado já mais a algumas ciências, ele chegou a uma altura que ele deixou de contar. Ele já dizia que o Senhor acrescentava muitos à sua igreja. Já não tinha a capacidade de dizer quantos eram. Porque aquilo crescia num espaço curto. Nós tivemos um evento cá em Portugal, o Festival da Esperança. Estamos a falar que chegou perto de 2.000 pessoas. Podemos ver que o Evangelho ainda continua com poder no nosso país. Mas não podemos estar dependentes apenas de organizações que venham de fora. Nós, como igreja, temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que falar aos outros. Temos que continuar neste ministério. Mesmo que nos pareça difícil, em que vai ser difícil. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim: olha, eu já falei àquela pessoa e é difícil. E passado um tempo essa pessoa veio. E dessa mesma maneira, nós somos exortados desta forma, a este exemplo da Igreja de Roma, a podermos proclamar o Evangelho àqueles que nos rodeiam. E realmente essa autoridade foi-nos passada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa confiança foi-nos dada exatamente dessa forma. E agora só temos uma situação: ou somos obedientes ou somos desobedientes. Isso é uma das coisas que cada um de nós, perante Deus, terá que prestar contas. O nosso objetivo, de certa maneira, aqui como igreja, além de virmos louvá-lo, de exaltá-lo, de bendizer o seu nome, de nós ouvirmos a sua palavra, tudo isto nada vale se nós não pomos em prática. Se nós não fizermos exatamente esta situação. E o principal de tudo, que nós vimos de uma forma resumida, é que o Senhor Jesus Cristo veio nos dar essa autoridade, para que sejamos nós a falar às nações, para que as nações, com o poder do Espírito Santo, possam se converter ao Senhor Jesus Cristo. Realmente essa é a nossa tarefa, que o Senhor nos possa abençoar e sentirmos motivados para podermos continuar esta boa obra. E ao olharmos para este exemplo da Igreja de Roma, que realmente um dia possamos perante Deus, o Senhor, de certa maneira, de dizer: olha, a Igreja em Águas Santas é um exemplo para todo o mundo. E a sua fé é conhecida em muitos lados. Que realmente os outros possam sentir isso, esse reflexo. E é dessa maneira que nós podemos ser o sal e a luz. A partir do momento que passamos a ser obedientes. Porque a grande diferença que eu vejo do que eles faziam para que nós, sendo o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo Evangelho, a única diferença
é aqui a obediência. Que nós possamos ser então obedientes à sua palavra e sermos praticantes da mesma. Que o Senhor nos abençoe.